Esse aqui é o primeiro vídeo do canal e eu vou abordar um pouco, a gente vai refletir sobre a validação externa, que consiste em buscar constantemente aprovação alheia, curtidas, elogios, reconhecimento, para se sentir valioso. E embora a gente tenha um impulso evolutivo natural de querer pertencer, evitando a exclusão social, né? Confiar demais na opinião dos outros mina a nossa autonomia emocional. Pode até gerar ansiedade, baixa autoestima e dependência psicológica. As redes sociais mesmo, elas amplificam esse problema. Curtidas e comentários assumem o papel de recompensas imediatas. Ativam caminhos cerebrais de dopamina parecidos com substâncias viciantes. Se a gente for puxar para o lado mais filosófico, isso contraria bastante aí o estoicismo. Epicteto mesmo, ele já alertava que se você buscar aprovação externa, isso compromete sua integridade. A partir de estudos científicos mais recentes, a gente pode entender que quem depende de aprovação alheia mostra mais atividade cerebral nas áreas de recompensa e no córtex pré-frontal, né? Para quem não tá muito ligado, o córtex pré-frontal ele é a parte do cérebro responsável por tomar decisões, pensar no futuro e controlar os impulsos. Ele vai estar funcionando ali como um freio e vai avaliar se uma ação é boa, uma ação é ruim. Então, quando essa área do cérebro está menos ativa ou desenvolvida mesmo, a pessoa se importa mais com a opinião dos outros. Quando você busca muita validação alheia, muita aprovação, teu cérebro mesmo ele tá tentando evitar sentimentos ruins como a rejeição. E aí o córtex pré-frontal ele ajuda a lembrar que sua opinião sobre si mesmo importa mais do que os outros dizem. Claro, se ele tiver aí fortalecido, né? Se o córtex pré-frontal ele não tiver fortalecido, a pessoa age no automático para buscar elogios e a validação externa. Então isso acaba virando um hábito de medir nosso valor pessoal com base na aprovação alheia. Veja um elogio no trabalho, um like no Instagram, ou reconhecimento social mesmo. Isso pode ser um perigo porque nosso senso de valor fica nas mãos dos outros. Então, em vez de vir de dentro de uma coisa mais intrínseca, sabe? Isso fica mais no externo. E tem até raízes evolutivas. Ser aceito no grupo aumentava aí as chances, né, de sobrevivência. Hoje, porém, essa busca ela virou uma espiral viciante, acaba enfraquecendo a autonomia. Quando a gente passa a depender da validação externa como régua para nossa autoestima, a gente coloca nossa felicidade nas mãos dos outros, basicamente, né, nas mãos alheias. Então a gente tem algumas origens, né, se a gente for parar para pensar do lado da psicologia, como a origem infantil. Crianças cujos cuidadores impõem críticas frequentes ou condições de amor, por exemplo, só são elogiadas quando acertam, elas aprendem a buscar continuidade nessa aprovação para se sentirem seguras. Então essa dependência acaba frequentemente persistindo na vida adulta, acompanhando ali a pessoa, porque a pessoa nunca aprendeu a autoaceitação. A gente tem também influências sociais, né? A cultura contemporânea, o desempenho e o sucesso externo, as redes sociais mesmo, a gente vai parar para usar esse exemplo muito bom, elas transformaram a vida cotidiana em vitrine. Pega ali curtidas, seguidores e comentários, vai ver que são interpretados como, digamos que, unidades de valor, sabe? E aí, em sociedades competitivas, a pressão para atender às expectativas sociais, como a aparência e status, reforça ainda mais essa dependência. O exemplo da pessoa que termina lá o treino e vai tirar aquela foto no espelho, posta nas redes sociais, mas esperando que venha ali os elogios, os parabéns, sabe? A gente tem também um mecanismo psicológico. A autoconfiança mesmo começa a se basear em um feedback externo, na opinião dos outros. Uma pesquisa mesmo mostra que em usuários intensivos de redes sociais, só fica muito ali no Insta, existe ali fatores como a comparação. E o resultado disso acaba que vira um ciclo de cada curtida temporária dá um alívio. Você recebe ali aquela curtida, aquela notificação, aquilo ali dá um alívio, sabe? Mas logo aparece a necessidade de mais e mais aprovação. Aquilo acaba virando um combustível. Então, só pra gente ilustrar isso aqui com um exemplo bacana, você pode imaginar um jovem que só se sente bem de atingir 100 curtidas na sua foto do Instagram. E aí quando esse número não vem, ele fica triste, fica ansioso. A autoestima desse jovem oscila bastante conforme o termômetro social. Então, na síntese, a raiz do problema
é basicamente transferir para fatores externos, coisas que não controlamos, sabe? A autoridade sobre o nosso valor nos leva bastante à instabilidade. Então, quando nossa autoestima depende de fatores externos, ela vai acabar se tornando instável. Um elogio vai gerar bem-estar momentâneo, enquanto críticas, por exemplo, causam imediata sensação de inadequação. Isso compromete muito a autenticidade, como alguns psicólogos observam, né? E quando a validação externa se torna o regulador da autoestima, o indivíduo depende dela para se sentir bem e bom o suficiente. Isso compromete muito a autenticidade e a autonomia emocional. Parando para puxar para uma perspectiva mais estoica, os estoicos antigos mesmo, como Epicteto, Marco Aurélio, eles ensinavam que a única moeda de valor verdadeira vem do nosso júri interno, a consciência virtuosa, não da aprovação exterior, não dos outros. O Epicteto sintetizou isso de uma forma muito contundente. Se tu sente tentado a buscar aprovação, percebe que se comprometeu com sua integridade, sabe? Ou seja, cada vez que a gente busca aplausos alheios, tornamos-nos escravos da opinião deles, não verdadeiramente livres. Nos textos de Epicteto, ele enfatizava bastante que a gente deve viver de acordo com a nossa própria razão, nossa própria virtude, ignorando opiniões alheias. Então, se preciso de testemunha, seja a sua própria consciência. Seja você o seu próprio testemunho. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador e sujeito a aplausos e críticas públicas, ele percebia que nem elogios nem vaias deveriam distrair o seu foco interior. Ele compara a aprovação externa a ruídos passageiros, ou seja, entra no ouvido e sai pelo outro, sabe? E aí no fim do dia, o que conta é teu próprio padrão ético e não o aplauso da plateia. Em resumo, do ponto de vista estoico, autonomia é o inverso de depender da validação externa. Então, só pra gente finalizar isso daqui, a busca constante da validação externa vai tornar a gente emocionalmente dependente da opinião dos outros, afasta a nossa verdadeira autonomia. A filosofia estoica mesmo, ela ensina que a gente deve concentrar nossa atenção apenas naquilo que está no nosso controle, como nossos pensamentos, escolhas e caráter. Enquanto a aprovação alheia é algo imprevisível, não deve determinar o nosso valor. A psicologia e a neurociência reforça bastante essa ideia de que elogios, curtidas e reconhecimento ativam o sistema de recompensa do cérebro, libera muita dopamina e cria bastante aquele ciclo semelhante ao de um vício. A gente passa a buscar constantemente novas doses de aprovação para a gente se sentir bem. Esse comportamento alimenta comparações sociais, alimenta a ansiedade, o medo do julgamento, e faz com que críticas tenham um impacto muito maior do que elogios. Tanto a filosofia quanto a ciência chegam à mesma conclusão. Quanto mais nossa felicidade depende da opinião das pessoas, da opinião dos outros, menos livres nós somos. A verdadeira paz surge quando o nosso valor deixa de ser decidido pelo mundo e passa a ser construído pela nossa própria consciência.